Prezados telespectadores, ouvintes, prezados amigos e amigas, então continuando com a história do filho pródigo, ele errou, mas ele soube agradecer, voltar ao pai e pedir perdão. O filho mais velho, enquanto isso, ele reclama com o pai e diz: pai, eu estou toda a vida com você, você nunca me deu um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Como é que agora esse teu filho que gastou o seu dinheiro com pecados graves que ele fez, esbanjando os seus bens, você acolhe ele e faz uma festa? Então, o filho mais velho, que estava sempre certo até o presente momento, como nós vimos na parábola, ele não foi perdoado porque ele não soube perdoar o seu irmão. E diz: este teu filho, assim para o pai, que esbanjou tudo, gastou todo o dinheiro, agora você faz uma festa quando ele volta. E o pai lhe dá o troco na hora, diz: este teu irmão estava perdido e foi encontrado, estava morto e reviveu, era preciso nós festejarmos. E ele foi xingando, o pai não o perdoou, e assim acontece conosco, quando na nossa vida nós não queremos nos perdoar. Então não é em vão que é chamado o sacramento da conversão, da mudança de vida. Então é preciso nós nos dispormos a mudar de vida, mudar o caminho de volta para o Pai, do qual o pecado nos afastou. E Deus Pai quer nos acolher, nos chama ao sacramento, nos traz essa paz interior. Nós podemos observar que quando nós realizamos a confissão, o que acontece? Por que nós sentimos este grande alívio em nosso corpo, nossa alma? Porque de fato nós voltamos à casa paterna, nós nos sentimos em casa de novo, o que o pecado cada vez mais afasta a gente da vida de Deus, da nossa graça. Então nós confessamos esse nosso pecado, nos arrependemos, procuramos mudar de vida e a vida de santidade. Porque o primeiro chamado que nós recebemos à vida cristã é o chamado à santidade. Primeiro sacramento do batismo. O grande chamado é o chamado à santidade, a sermos a família de Deus. A igreja, na verdade, é a família de batizados, de irmãos em Jesus Cristo, por este grande sacramento do batismo. Mas além disso, além desse chamado da santidade, existe o pecado que sempre de novo, na nossa fraqueza da carne, nos afasta de Deus. Aí é importante que nós também saibamos nos reconhecer limitados e pecadores. E não adianta dizer: olha, eu me confesso diretamente a Deus. Jesus instituiu exatamente esse sacramento para que nós possamos sempre de novo voltar à graça e na hora da nossa morte nós termos a certeza de que Jesus não vai lembrar o pecado grande ou pequeno que nós temos feito. Ele já nos perdoou através desse sacramento, esqueceu esse pecado. Então a mesma coisa, a importância da unção dos enfermos. Ontem de noite me aconteceu no hospital, uma noninha lá de não sei bem quantos anos, mas estava bem de idade. A gente dando os sacramentos, as suas netas estando ali, e ela recebendo o sacramento da unção dos enfermos, ela estava gritando de dor e de repente ela se acalmou. As netas da vovozinha, elas ficaram paradas: mas o que está acontecendo? Digo: exatamente aí está a grande bênção que Jesus nos deixou através desse sacramento, é o sacramento da cura. Jesus está tirando a dor dela,
está animando ela na sua doença. É o momento que ela recebe esse sacramento, não para morrer. Muita gente ainda acredita hoje que o padre vai lá, administra o sacramento da confissão, ou da unção dos enfermos, que o padre vai dar a passagem para outra vida. Meu amigo, minha amiga, não é isso, é exatamente o contrário, porque a igreja até mudou o nome desse sacramento, chamando o sacramento da cura e dizendo que, olha, esse sacramento é o sacramento da unção dos enfermos. Então, por exemplo, uma pessoa que tem câncer, uma pessoa que é cardíaca, tem pressão alta, tem assim uma doença que não tem cura, então a gente administra esse sacramento para que a pessoa, através da graça de Jesus, possa ser curada dos seus pecados, possa ser curada dos males físicos, mas principalmente do mal espiritual. Então nós vamos perceber que não é para o padre despachar para São Pedro. Muitas vezes brinco até com os nossos irmãos doentes, digo, olha, não é para viajar para São Pedro, é para ficar aqui. Jesus está lhe curando através desses dois grandes sacramentos, e normalmente a gente dá a Eucaristia para o enfermo. Se o enfermo pode comungar, que está em condições, ele recebe os 3 sacramentos. Então é uma certeza da presença de Deus na nossa vida, a cada momento da nossa vida, dos 7 sacramentos, que são esses sinais da graça, da bênção de Deus, da nossa santificação e da vida eterna. Se vocês não se mudarem de vida, não se arrependerem de coração do mal que vocês cometeram, vocês na vida eterna não entrarão. É uma das palavras que Jesus constantemente nos fala através do Evangelho, né? E o sacramento da penitência também faz a graça crescer em nós nos reconciliamos com os irmãos e com Deus. Então não adianta eu confessar se eu continuo brigado com os meus irmãos e digo assim, eu não vou perdoar o meu irmão, a minha irmã que me fizeram o mal. Assim fará vosso Pai Celeste se vocês não se perdoarem de coração. Diz também em outra passagem do Evangelho, se você vir aqui na igreja e você perceber que você está brigado com alguém, você roubou alguém, você deve primeiro ir reconciliar-te com teu irmão para depois você vir aqui na igreja e aí sim você fazer a tua oração. Assim a tua oração será ouvida por Deus. Muitas vezes nós escutamos alguém dizer, olha, Deus me esqueceu, Deus não me ama mais. Deus jamais esquecerá um dos filhos seus, Ele está sempre à espera. Ele te acolhe de braços abertos desde que você queira, que você reconheça que o pecado existe, que a bênção de Deus existe também e que é maior do que o pecado. Porque Jesus, com sua dor, o sofrimento e a morte, Ele venceu todo o pecado e ressuscitando dos mortos, garantiu também a nossa ressurreição, a nossa vida eterna um dia. Então é o sacramento também chamado da conversão dos batizados. Batizados, mas caídos no pecado e voltados pela graça da conversão interior do coração, voltamos para Deus e Deus ainda contudo, que Ele deixou seu Filho único padecer da cruz, fez tudo isso assumindo essa nossa fraqueza do pecado, carregando sobre a cruz dolorida, pesada, a nossa fraqueza, e com isto sempre de novo nos acolhendo, nos alegrando, fazendo festa como fez aquele pai do filho pródigo. Deus sempre está à espera
O importante é que nós reconheçamos que nós precisamos da graça de Deus para nos santificar, precisamos dessa ajuda, dessa força de Deus na nossa vida de fé. Assim nós seremos mais a Igreja de Jesus que acontece através dos sacramentos e principalmente da reconciliação e depois a Eucaristia. Então, inclusive, nós temos esse sacramento e existe um pecado muito grande na vida que hoje, muitas vezes, agora na política, a gente percebe como é debatido esse tema do aborto. A igreja diz que, inclusive, não é qualquer padre que tem que ter uma autorização especial do bispo, qualquer padre que perdoa esse pecado. Ela diz que o pecado do aborto é tão grande que a pessoa está automaticamente afastada da vida da igreja. Porque se eu pegar e agredir um irmão adulto, esse pode se defender. Agora, a vida indefesa, então, não pode se defender. É gravíssimo o pecado, o sacramento está ali para perdoar o pecado, mas é preciso fazer uma grande reparação devido a esse pecado. E nós sabemos que o Evangelho, a Igreja, nos ensina sobre a legalidade do aborto. O aborto nunca foi legal, ele sempre é um pecado gravíssimo desde que Deus criou o mundo, desde a iniciação na criação do mundo. O aborto é um pecado muito grave. Então nós precisamos, cada dia, cada momento, através dessa grande graça, dessa bênção, receber a misericórdia de Jesus e, inclusive, esse sacramento, esse pecado do aborto nos afasta de Deus. Então, nós fazermos uma reparação pelo dano moral, ético que lhe causou. Por exemplo, uma mulher que praticou o aborto, então ela normalmente fica marcada para o resto da vida. Ela psicologicamente não sossega por causa da vida inocente que ela matou. E a igreja também diz que atinge todos os que aconselharam fazer o aborto, médicos, enfermeiras, quem faz o aborto, todos são atingidos por esse pecado. Então é preciso que a gente se reconcilie de novo com Deus de todos os pecados, pequenos ou grandes, e saibamos assim dar muito valor, principalmente no final desse ano, para este grande sacramento da cura. Prezado irmão, amigo, prezado telespectador, que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.